Eu acho que a publicidade, nesse sentido da construção do que é o belo, do que é o correto, do que é o legal, né, do que é o cool, eu acho que a publicidade tem um papel fundamental, assim. Eu fui uma criança negra que tinha poucos referenciais. Na época em que eu era criança, eu quase não via bonecas negras, enfim, via muito poucos exemplos de modelos negras, atrizes negras em posição de destaque. E eu acredito que hoje a gente até evoluiu nesse sentido, a gente tem visto um esforço, eu acredito que positivo, né, das marcas e também das pessoas envolvidas, né, porque as marcas são feitas por pessoas e essas pessoas têm se esforçado, eu acredito, para trazer esses corpos, esses rostos, essas outras belezas e que têm sido ao longo do tempo apagadas, silenciadas, invisibilizadas. E eu acredito que é fundamental, assim, porque se uma criança não se enxerga num produto, talvez ela até compre, mas se ela se enxerga, ela provavelmente vai comprar muito mais, assim. Então, acho que, do ponto de vista de mercado, é muito mais interessante a gente ter esses corpos e essas vozes fazendo parte da composição, né, dessas narrativas. Porque as pessoas compram o que elas se identificam, o que elas se reconhecem. Então, eu acho que a gente tem sido um pouco, digamos, a publicidade ela tem sido um pouco negligente, sabe? E entendido, assim, eu acho que esse movimento tem acontecido, mas a passos ainda muito lentos. A gente precisa dar uma acelerada, porque em 2019 a gente ainda vê uma disparidade de salários, a gente ainda vê uma disparidade de representação muito grande. E eu acredito que a publicidade tem um papel fundamental na aceleração da promoção dessa redução de desigualdade. O que eu separei para que a gente conversasse sobre desigualdade de gênero é especificamente entender que gênero pode ser olhado de diversas perspectivas, né? A gente não tem só um olhar para gênero. A gente, na nossa sociedade ocidental, e aí vou colocar nossa porque eu fui ambientalizada, criada e carrego essas marcas ocidentais na minha constituição enquanto sujeito, a gente tem o péssimo hábito de universalizar as coisas, né? De achar que a nossa perspectiva é a única sobre determinados assuntos. Quando, na verdade, gênero é uma questão muito ampla e que tem sido discutida e vivida por pessoas e culturas de maneiras muito diferentes ao longo da história da humanidade. Então, antes mesmo da existência do Ocidente enquanto sociedade, a gente já via o gênero sendo vivido de maneiras muito distintas em lugares distintos do mundo. Então, por exemplo, na África, a gente vai ver que no continente africano, a gente tem diversas etnias e em cada etnia o gênero é vivido de uma maneira. E tem sociedades africanas, por exemplo, que têm 21 constituições de gênero dentro de uma só cultura. Então, não dá para a gente falar... eu entendo que hoje a gente tem um desafio que é global e que aqui no Brasil, pelo menos, é bastante gritante. Assim, a gente tem uma desigualdade de gênero alarmante e ainda mais quando a gente adiciona o caráter raça. Porque se a gente for olhar a desigualdade salarial entre mulheres brancas e mulheres negras, é assustador, assim. Então, não dá para a gente falar de gênero achando que se a gente resolver o problema da mulher branca, a gente está resolvendo o problema de todo mundo. As dificuldades de uma mulher branca deficiente são diferentes das minhas, que são diferentes de uma outra mulher que seja negra e que viva no norte do país. Eu não tenho como falar por essa mulher e achar que a minha perspectiva é universal. Então, eu acredito nisso, assim, que a pluriversalidade dessas perspectivas é o que pode trazer para a gente uma contribuição que seja fértil, né? E eu acredito que a gente vai chegar lá se a gente fizer um certo esforço, né? A gente tem que querer e a gente tem que entender que a nossa visão de mundo ela não é única e ela não é definidora de todas as realidades ao nosso redor, né? Eu acho que é muito importante a gente ser um pouco mais generoso e, de um certo modo, duvidar mais das nossas certezas, né? Eu acredito que a gente vai chegar, assim, nesse momento de ver todas as pessoas tendo liberdade de ser quem elas são
e podendo viver com plenitude de direitos, né? Que eu acho que é o que a gente quer ver.